Está no ar Vitrine Entrevista, um espaço de cultura e muita história boa. Eu sou Ellison Costa e estou aqui com vocês toda semana. Como vocês já sabem, sempre eu trago aqui um convidado especial, todos são especiais. Hoje também é especial. Olha, você que já começou a assistir já o nosso programa não esquece de inscrever no YouTube, já compartilhar e já deixar aquele like lá para ajudar e fortalecer o nosso projeto, tá bom? Então, o nosso convidado é Itamar. Meu amigo Ellison. Ellison Costa, eu pensei que era Eduardo Costa. Opa! Se veste como tal, você viu, Pedro? Sim, opa, tem que estar, né, bem apresentado para receber, né? Isso, para receber rapaz. alguém importante, tem que estar, né, uma altura ali. Obrigado, meu irmão. Ó, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu estou Obrigado. muito feliz por você aceitar esse convite. Eu que me sinto honrado, assisti o programa do Pedro e gostei do programa. Eu falei, cara, que bacana, o Pedro lá no podcast revelou aqui um grande artista, além de baterista, né? Eu falei, quando ele falou, ó, eu tenho um convite lá do podcast para fazer. Eu falei, é no mesmo lugar? Ele falou, eu falei, tô dentro, vamos lá. Olha, eu não posso deixar de falar e de abrir com isso, porque Noite Traiçoeira é uma música que eu vi primeiro na sua voz. Que bacana, mano. Como Fico feliz. Eu fiquei assim, não acredito que não é dele. O Louvor Aliança, a gente nasceu com essa característica de pegar uma música e trazer para a nossa identidade. Eu não consigo pegar uma música e cantar da mesma forma do cantor original. Então, os meninos até falam, quando eu apresento uma música, eles falam, mas de quem que é essa canção? Porque tem muito artista que ele não consegue ter a sua identidade própria. Então ele vai cantar a música do Zezé, ele canta igual o Zezé. Ele vai cantar do Bruno, canta igual o Bruno. E quando me apresentaram essa canção, eu pensei nela em um outro formato. Eu tirei ela daquela caixinha e trouxe para nossa caixa, vamos dizer assim. Falei, vamos dar a cara do Louvor Aliança. E eu conheci ela com a banda Resgate, uma banda católica muito antiga. Eu acho que não está mais nativa, faz muito tempo. E a gente conseguiu dar essa roupagem para ela e rompeu muitas barreiras, essa canção. É isso que é o artista, quando ele consegue dar essa identidade própria. Tipo, alguém já gravou, mas Exato. você coloca uma outra roupagem nela na voz, assim, que seja no arranjo. Jeito de interpretar. Isso, tal, na voz também. Então, assim, isso realmente é impressionante quando um artista consegue fazer isso. E você consegue, Alisson, assim, pegar uma música que tá esquecida, a música ela tem isso, né? Ela tem os seus altos e baixos, e quando ela tá morrendo, vem um outro artista, pega ela e impulsiona ela de novo, e ela vai e sobe de novo. Depois de um certo tempo, vai vir uma outra pessoa, que vai ter uma outra visão, e vai pegar essa mesma canção, vai botar ela num pagode, vai botar ela num samba, vai num jazz, num blues, e a música ela tem esse poder de se reinventar e não morrer. O artista, quando ele compõe uma canção, fica para a eternidade. Muitas pessoas vão regravar essa música de formas aleatórias. Eu até vi uma polêmica esses dias, o Zezé não querendo liberar as canções dele. Foi. Sei, o meu ponto de vista é um pouco vaidade, né? Ele disse o seguinte, porque se o Gustavo Lima vem e grava uma canção minha, ele se torna pai da criança. E aí essa nova geração que vem vão conhecer a música como do Gustavo Lima. Ele tem que entender que ele é mortal. Daqui a pouco ele vai embora daqui da terra e vão gravar. Sim. Né? E aí, quer dizer, ele acha que daqui mais 3, 4 gerações as pessoas vão conhecer aquela canção só na voz dele? Não. Vai conhecer na voz de outras pessoas. Isso é natural, né? Eu tenho também composição e eu sei que lá na frente alguém vai gravar a composição do Itamar e não vai lembrar que é do Itamar. Mas isso faz parte, né? Isso faz parte da vida. A gente tem que entender a finitude da vida. Exatamente. E você acha que para você essa música foi um divisor de água? Muito, muito. Essa música e o Pupurri de Guarânia, que são umas canções antigas, são duas canções assim. A Noite Traiçoeira foi que nos apresentou para o público geral. É uma música que não pode faltar em qualquer apresentação do Louvor Aliança. Palco, igreja. Sabe o É o Amor do Zezé? Sim. Não pode faltar. Não tem como. É a Noite Traiçoeira. Se eu cantar e não cantar a Noite Traiçoeira, o pessoal... Você percebeu que domingo na igreja eu tinha esquecido de cantar ela e o pessoal começou a pedir no final, não vai cantar a Noite Traiçoeira? Porque você canta tanto aquela música que pra você acha assim, cara, o pessoal já tá enjoado da música, né? Vamos cantar outra. Aí a pessoa não, ela vai pra ouvir aquela. Pro cantor, eu acho que tá maçante. Mas quem tá ali... Não, ele vai pra ouvir aquilo. É como você ir hoje assistir um show do Roupa Nova, se ele não cantar aquelas canções antigas,
e querer cantar música nova. Não, eu vim aqui para ver aquelas, né? É assim que funciona. Pois é. E me fala uma coisa sobre um dos bastidores ali do Louvor Aliança. Ela é sua banda, né? É, uma banda. Você que criou ela, deu o nome, fundou essa banda. Em 2014 para 2015, a gente vai para 20 anos, né? 20 anos? Cara, eu não vi esses 20 anos passar. Eu não vi. Olha, tem hora que eu paro e penso assim, o que eu fiz, cara? Foi bem aqui. O que eu fiz nesses 20 anos? Passou 20 anos assim, mano. É uma loucura, muito sabe? Rápido. E se você parar para pensar, 20 anos é 2 décadas. É uma vida, 20 anos. E tudo começou de uma forma bem despretensiosa. Nunca eu não projetei o Louvor Aliança. Na verdade, eu nunca projetei nada na minha vida. Eu não sou aquele tipo de pessoas que projetam assim. Tem gente que me pergunta, Itamar, como você se vê daqui a 10 anos? Cara, se eu estiver vivo, tá lindo. Mas você não tem um projeto? Que tamanho que você quer tal? Cara, eu não tenho certeza se eu levanto amanhã. Eu vou estar sonhando com 10 anos. É loucura. Eu vivo o meu presente com intensidade. E uma das grandes dificuldades hoje é viver hoje. As pessoas não estão mais acostumadas a viver o presente, que o dia de hoje se chama presente por isso. As pessoas estão aqui, mas a mente dele está, o que eu vou fazer daqui a pouco, amanhã, o que eu fiz ou deixei de fazer. Hoje o grande desafio, com tanta informação que nós temos, é viver o momento com intensidade. Esse momento que eu tenho com você aqui agora, ele é único, ele nunca mais vai voltar. A gente pode ter outras entrevistas, outros momentos, mas o gosto desse momento, a gente só tem agora. E às vezes a pessoa não consegue viver o momento, né? Você está ali com seu filho, e aí você está ocupado, respondendo um e-mail e tal, e o filho está pedindo atenção. Cara, daqui a pouco seu filho não vai mais querer sua atenção. Ele vai crescer, ele vai querer sair com os amigos dele. Então, construa sua conexão do momento. E eu tenho tentado viver isso, viver o momento com intensidade, porque o amanhã não me pertence. Você falou aí uma coisa interessante, que as informações. A gente está sempre com muita informação na cabeça. Você acha que a rede social hoje acelerou muito essa... tirou as pessoas do presente e deixou ela muito desfocada? Tirou. Assim, a rede social nos tirou do presente, nos encheu de expectativas e sonhos, nos enche de mentira de uma vida perfeita, de recorte o tempo todo. E para a gente que nasceu na era analógica e fez essa transição para o digital, por mais que a gente também seja envenenado por isso, a gente consegue saber como que é o mundo sem isso. Então a gente consegue ter um parâmetro. Já a geração que nasceu na era digital, cara, já nasceram contaminados e eles não têm culpa disso. Quem nasceu em 2010? Por aí. Eles já nasceram rolando a tela. Criancinha já rolando a tela. Mano, se tem um trem que acaba com o cérebro da pessoa, é o rolar a tela o tempo todo. Ele não consegue, ele tá ali vivendo em um mundo paralelo, onde ele não consegue mais pensar. Eu acredito que não vai nascer mais gênios tão cedo, como já tivemos na história. Por quê? Todo gênio, ele era isolado. Ele precisava pensar muito para criar alguma coisa. Sem distração. Sem distração. Quem é que vive hoje um dia isolado, sem distração? Sem um telefonema, sem uma mensagem, sem um e-mail. Então, os gênios, eles tinham uma vida totalmente isolada para criar arte. A gente não consegue, até para compor hoje. Cara, se você quiser compor, tem que ser madrugada, onde tá todo mundo dormindo e você não pode sonhar em pegar no celular. Porque se você pegar e entrar na rede social, é uma informação, é um prédio que caiu, é um trem, e você vai vindo e aí vê um monte de página falando daquele mesmo assunto, daqui a pouco passou 1 hora. Já foi seu tempo. Então a rede social, eu acho que ela mais prejudicou do que ajudou. Tem uma história interessante. Foi de um gênio que estava da história aí, muito famoso, acho que é Albert Einstein, se eu não me engano. Ele estava dando uma palestra e alguém perguntou o telefone, naquele tempo não tinha rede social, não tinha nada. E ele tirou um papel para dar o telefone dele. Aí as pessoas comentaram, pô, como que um gênio desse, ele não tem decorado o número dele, de telefone? Aí ele falou assim, não, a minha cabeça eu uso para ter ideias, não para guardar. Então, assim, loucura, né? Olha só, que interessante. Então, assim, isso aí, isso mostra o que nós vivemos hoje. Hoje as pessoas não usam a cabeça para pensar, mais é para guardar coisas, e você acumula,
e acaba sendo um lixo digital, um lixo que você não usa para nada. Eu acho que informações, né? Eu sempre falo que força dividida é força diminuída. Quem faz tudo não faz nada. Eu lembro da beira de campo, quando a gente chegava para jogar bola, e aí o cara perguntava assim, que posição você joga? E você doido para jogar, você falava assim, qualquer posição. O cara falava, vai pro banco. Mas por quê? Quem joga em qualquer posição não joga nada, filho. Você quer entrar no campo. Agora, quando você chega e fala assim, não, eu sou um lateral esquerdo, eu sou um ponta, eu sou isso. Você chega determinado e sabe o que você é. Mas a pessoa que quer atirar para todo lado, ele acaba não fazendo nada, porque força dividida é força diminuída, né? A Bíblia já é clara, ela diz assim, não dá para servir a dois senhores, você agrada um e desagrada o outro. Não dá para você fazer 10 coisas ao mesmo tempo, você acaba não focando em nada. É por isso a importância do aqui e agora. Eu sofro vendo meu filho hoje, de 16 anos, cara, ele tá almoçando, ele tá com o telefone na mão. Tá no banheiro, tá com o telefone na mão. Ele tá assistindo um jogo de futebol, um exemplo. A gente tá assistindo lá o time do coração. Mas ele tá aqui mandando mensagem o tempo todo. Eu falo, cara, como é que você não consegue parar para assistir o jogo? Foco. Não tem o foco, é essa dependência. Isso é preocupante. Mas isso já tá tão entranhado nessa geração que é difícil de você chegar e cobrar e tirar de uma pessoa só, entende? Hoje em dia, essa geração ele tem problema até de comunicação. Por exemplo, os jovens, eles não atendem telefone. Você liga, ele desliga e te chama no WhatsApp. Verdade. Não atende, eles não atendem. Eles têm problema de dicção. Às vezes eu estou no restaurante, aí chega o garçom, aí minha filha, que já é mais velha, pai, pede água para mim. Eu falo, filho, hoje eu não estou de garçom, mas tem um rapaz aqui do seu lado. Hoje eu estou de folga, pede para ele aqui. Ah, pai, você é chato. Ele está do seu lado, né? Para incentivar a comunicação. Aí eles falam baixo, eles falam entre os dedos. Não, abre a boca e deixa claro o que você quer. Ele vai trazer o pedido errado. Mas é complicado, mano. É complicado essa distração, essa... E agora a IA, então, tá chegando, meu irmão. Aí é que complica o meio de campo todo. Essa IA me dá medo. Acho que é por isso que a gente não pode passar de 90 a 100 anos, cara. A gente tem que ir embora mesmo antes, porque a gente não consegue ver duas gerações. A gente vai ficar louco. Não dá, né? Não dá. Você falou muito em foco no presente, no agora. Então, assim, antes surgiu o Louvor Aliança, você, ou seja, não idealizou ainda, mas estava vivendo ali um louvor, ou talvez um ministério de louvor numa igreja. Exatamente assim. Como que foi essa transição para falar assim? Virou uma banda. Opa! Vou te contar. Eu fazia parte, eu não era nem líder, eu só fazia parte de um grupo de louvor de uma igreja chamada Batista do Calvário, no bairro Santa Cruz. A líder era a Erluce. E volta e meia, a Erluce me convidava. Então, canta uma música com a gente aqui hoje. Eu ia lá, cantava, tocava violão. E eu estava sempre ali. De repente, eu me vi já dentro do ministério. E eu já estava ali participando, cantando. Cara, e um dia, era uma igreja pequena, de muitos familiares. Isso em Mato Grosso? Aqui no Santa Cruz, no bairro Santa Cruz. E era uma igreja que eu via que eles não tinham uma perspectiva de crescimento. Era sempre as mesmas pessoas, bem público, quase não tinha visitante. E a gente estava cantando domingo para as mesmas pessoas. E um belo dia eu desci do altar, eu estava com o coração entristecido, eu abri em Provérbios e Salomão estava dizendo assim, cantar para pessoas tristes é como esfregar sal na ferida. Cara, aquilo foi uma facada no meu peito. Eu falei, cara, tá doendo isso aqui, não dá. Aí eu cheguei no meu pastor e falei, pastor, tem gente que ela tá tão doente em casa que ela não consegue ir no hospital. A ambulância precisa ir na casa dela para levar ela para o hospital. Da mesma forma, tem pessoas doentes espiritualmente em lugares que eles não conseguem vir na igreja. A gente vai ter que alcançar essas pessoas. E se a gente ficar cantando dentro desse aquário só para essas pessoas aqui, a gente não evangeliza, a gente não cresce. Eu acho que a gente está sendo até egoísta, cantando só para nós. Tipo, eu e meu Senhor serviremos a nossa casa e o resto que se exploda. Então não é por aí. E o meu coração tá ansiando por coisas novas, eu quero avançar. Ele falou, amém, eu aprovo. Então a gente tem que cantar fora de igreja, a gente tem que ir em hospitais, em colégio. Aí nasceu essa ideia. E a gente começou a fazer trabalhos sociais, começou a receber convites de outras igrejas.
E de repente chegou um convite para cantar numa festa junina. Olha. E aí tinha uns que era crente demais e falou, mas eu não posso porque lá é consagrado, porque eu não posso. Falei, cara, para com isso. E ali você já estava evangelizando. Já estava evangelizando. Já era? Pô, eu fui cantar na festa junina, mano. O cara antes de mim tava cantando Pega Fogo Cabaré. E eu subi para cantar louvor, mano, depois. E aí começou essa transição. Mas até então a gente não tinha planos de gravar nada. Aí o Misael, não sei se você conhece, um produtor. Então, mas vamos gravar um CD? E eu tinha saído da noite, cara. Eu era empresário da noite. Olha que loucura. Eu era empresário de uma dupla sertaneja. Aí eu, com medo das pessoas dizer assim, Itamar entrou nesse meio, tá com algum interesse. Sempre tem isso. Sempre tem. Eu falei, Misa, eu vou gravar um CD. Mas eu não quero foto minha, não quero aparecer. A gente vai botar uma logo na capa para me evangelizar o meio musical. Isso. Meio... Usar Beleza, música os pra, amigos. né? E aí surge A Noites Traiçoeiras. E surge uma outra música chamada Sou Contra o Mal, que é em mim, que foi a primeira música a tocar na rádio secular. Então Noite Traiçoeira foi uma das primeiras. Foi. Cara, que... Foi. Mano, e aí, cara, quando gravou o CD, que essa música saiu e começou a tocar na rádio, na Band FM, as pessoas começaram a perguntar, mas peraí, quem são? É de São Paulo? Quem é esse pessoal? Cadê a cara deles? E não tinha cara, só tinha uma logomarca. E aí o pessoal começou a cobrar. Olha, vocês vão ter que botar a cara, vai ter que gravar alguma coisa nova e tal. Aí o Tchuca já era o produtor, eu falei, tá, vamos botar a cara na capa. Vamos ver se vamos eu ver. vou ou não vou. E aí, quando começamos a produzir o CD, ele falou, não, isso vai virar um DVD. Aí me deu medo, cara. Então não foi nada planejado, a coisa foi acontecendo e foi me empurrando. E quando eu vi, a gente estava na estrada, estava no Raul Gil 2 vezes, outros programas de televisão, e a coisa foi acontecendo, e sai para fora do estado, e canta nos Estados Unidos, e convite para fora. Aí a coisa tomou uma proporção que não tinha mais como parar. E te confesso, em 20 anos, já me deu muita vontade de parar. Deu vontade de parar. Deu, cara. Todo artista que você perguntar, se o cara falar que nunca deu vontade de parar, ele tá mentindo. Se você apertar, ele fala. Gustavo Lima tentou parar com depressão, você lembra? Foi, lembro. Todo mundo cansa um momento e fala assim, cara... E aí quando você cansa, você busca subterfúgio bíblico quando você conhece a Bíblia. Exatamente. Né? E eu chegava para minha esposa e falava assim, não, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Olha quantas almas a gente já ganhou. eu quero parar. E ela dizia assim, não, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E você ficou sabendo do Gustavo Lima que ele queria se converter, né? Sim, fiquei sabendo também. Tem uma história dessa aí. Que ele até gravou um louvor na época. E isso, quando ele desistiu, quando ele colocou na mídia que ele ia parar, na verdade ele ia fazer um gospel. Ele gravou uma canção gospel. Aí eu acho que naquela época o barquinho da Audio Mix tomou tudo que ele tinha, deixou ele quebrado. E aí ele... Chegou ao fundo do poço. Chegou. Se não fosse aquele cara que hoje é dono do Cruzeiro, que comprou do Ronaldo, que é dono de uma rede de supermercado muito grande, foi ele que aportou e apostou no Gustavo Lima, sem nenhuma garantia. Ele conversou com o cara, falou que precisava, acho que de 500, 600 mil na época para gravar um DVD. Só falou, foi embora. Ele disse que depois do outro dia ele foi olhar na conta, o dinheiro estava lá. Olha o cara só. mandou e falou assim, ó, você me paga quando você puder. E aí ele... Porque a carreira dele estava na mão do Marquinhos da Audio Mix. E aí quando o cara sai, meu irmão... Ele deu a volta por cima. Porque ele precisava de grana para poder investir novamente. E hoje é o maior artista do Brasil, né, cara? Não sei como que é. Então, assim, não tem como dizer que você é um artista, tá trabalhando e as pessoas veem na mídia, tá tudo bem. Que não tem altos e baixos, né? Meu amigo, na época que eu era do meio sertanejo, eu era empresário de uma dupla chamada Ouro Preto Boiadeiro, uma moda de viola. Eu conheci o meio secular, todos os sertanejos, sou amigo dessa galera tudo, Edson Hudson, Fernando Sorocaba, tal. Mano, eu vou falar uma coisa pra você, Rick Renner já veio, fica aí na nossa fazenda, sou amigo da galera. O meio artístico é a mesma coisa do meio do futebol. Tem uma meia dúzia milionário, de verdade, e o resto, mano, passa necessidade, vive de aparência, vive de sonho. Você vê Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, a galera aí, mas a maioria dos times pequenos, mano, o cara vive de salário mínimo, sonhando ir para um time grande e tal. Muitos artistas que você vê hoje na televisão, e os caras gravam programa mostrando a mansão, tudo alugado, não é deles. E ele, a maioria, a porcentagem do que ele ganha vai para o empresário e o investidor. Exatamente. Até porque, o que acontece?
Às vezes o cara não é ninguém. Aí o empresário vem e bota uma ruma de dinheiro para a coisa acontecer. O cara quer tirar o dele. E é dinheiro. E não é pouco, mano. Depois que o Sorocaba inflacionou o mercado, porque foi o Sorocaba que inflacionou o mercado. Ele chegou, ele já era muito rico antes da música, ele só precisava de prestígio. E o Fernandinho tocava nos botecos aqui, passava 3 dias sem tomar banho na casa de um e de outro. Era. Sério? Opa. Fernandinho tocava aqui na Banda Arena tal, e tocava violãozinho para um pro outro. E um dia o Sorocaba viu o Fernandinho tocando lá em Minas, num boteco. E aí ele gostou do Fernando. E ele tinha já um outro Fernando que tinha separado a dupla. Então ele estava sozinho. Só que o outro Fernando não era Fernando de verdade, era o nome só. E o Fernando, o nome dele é Fernando Zor. Aí ele tava aqui em Cuiabá, Sorocaba, liguei para ele, falei, cara, eu vi você tocando, tal, você não quer vir em São Paulo aqui para me te apresentar um projeto? Olha só. Ele chegou lá, o cara botou na mesa assim, falou, ó, nós vamos gastar 5 milhões em 3 meses, vamos botar aqui, aqui. Pô, naquela época. 5 milhões. Ó. É muita grana. Vamos fazer assim, vamos estourar assim e tal, com a bala de prata, a música e tal. E você vai ter um salário, por enquanto, daqui a tantos anos se virar, você tem um percentual e tal. Na hora, aceitou. Pô, ele tava passando fome aqui, cara. Como que não aceita? Você vai ter 15%. Exatamente. Ué. Você quer ter 10, 100% de sei lá. nada ou 1% da Coca-Cola? É melhor 1% da Coca-Cola, né? Exatamente. É melhor comer picanha junto do que roer osso sozinho. E foi o que ele fez. Então, hoje, talvez as pessoas olhem e falem assim, pô, mas o Fernandinho só tem 10% e o outro tem 90%. Peraí, mas ele não era nada. Não era nada. Hoje ele tem 10% de uma grande dupla. Né? Aí, às vezes, as pessoas também crucificam muito o empresário por isso. Mas a pessoa tem que ver a história. Né? Tem um filme, cara, eu não lembro o nome, é um filme muito antigo, que conta essa história. O cara chega num bar e tem uma mulher tocando. E aí, ele chega e olha pra mulher e tal, e fala assim, olha, eu posso fazer você virar artista nacional. A mulher riu na cara dele e tal. Ela falou, tá, e o que você quer em troca disso? Ele falou assim, eu só quero 10%. 10%. Aí ela riu. Você tá maluco? Você vai fazer artista e quer 10%? Ele falou, só. E um dia, você já vai jogar na minha cara que me paga muito. Aí ela riu, tal, achou que era brincadeira e tal. E a coisa aconteceu. E é de uma história real esse filme. E ele pega a mulher e torna uma grande artista. E aí depois que ela tá milionária e tal, e por 10% era muito dinheiro que ele ganhava. Muito. E um dia, numa discussão acalorada, ela falou, eu te tornei rico. E eu te pago uma fortuna. Ele falou, você lembra que um dia eu te disse que você ia achar que era muito. Olha só. E foi baseado em uma história real nos Estados Unidos. É assim, as pessoas... Tem muitas pessoas movidas a emoções imediatas. A gratidão deles são movidas a emoções imediatas. Eles são muito gratos naquele momento, aquilo que você faz, mas esquecem muito rápido. E eu digo que a gratidão é a memória do coração. A pessoa que é grata, ela tem uma memória boa de coração. Se uma pessoa me fizer um bem, cara, ele pode me fazer 10 mal. Eu posso me afastar dele. Mas aquele bem que ele me fez, não tem como apagar. Eu não posso contar a minha história sem aquela pessoa, porque falta um pedaço. Então, assim, não quero aqui dar nomes, mas teve uma pessoa muito importante na minha vida que, cara, me deu prejuízo milionário. Mas foi uma pessoa que me botou assim na cara do gol, botou a bola, empurrou o goleiro pro lado e me ensinou a bater o pênalti. Num momento crucial da minha vida. Então, eu tive que carregar ele nas costas depois por muitos anos e sofri muito. Mas de maneira alguma que eu desprezo o ponto crucial que ele somou na minha vida, entende? Aí, Tamar, mas você não chegaria sem ele? Poderia chegar, sim, mas talvez eu não sei quanto tempo eu poderia demorar. Demora um pouco mais. Poderia demorar um pouco mais, talvez eu não aprenderia coisas que ele me ensinou. Então, eu acho que a gratidão é muito importante, principalmente nesse meio artístico, e o Pedrinho sabe disso. A ingratidão é terrível, né, Pedro, nesse meio. As pessoas não têm gratidão. Exatamente. Você comentou sobre o Ouro Preto e Boiadeiro. Uhum. Você trabalhou com eles. Qual foi a história desse? Na verdade, eu não trabalhei, eu criei a dupla. Olha só, essas histórias que a gente tem que saber. Essas histórias que o Vitrine tá para mostrar. Porque, olha só, eu não sabia, mas a galera de casa agora vai saber. Vamos lá. Ouro Preto e Boiadeiro. Eu era muito amigo do Ouro Preto, que se chamava Miguel. Ele tinha uma dupla com Renan e Raoni. Cara, e eu não nego isso, Miguel sabe. A dupla era muito ruim.
E eu falava pra ele assim, cara, essa tua dupla é muito ruim, cara. Larga e a gente saía muito, eu era solteiro. E você parece que é bem autêntico, né? Muito. Você fala, se tá ruim, tá ruim. Não, se é bom, se não é. Pô, ele era meu amigo, eu não podia iludir Não ele. tem como. Ele vinha, mostrava a música, eu falava, cara, é muito ruim. E aí, a gente sempre muito amigo e tal, e a gente saía de segunda a segunda na casa dos amigos, tocando violão, em churrasco e tal. Falei, cara, termina essa dupla aí, que isso não dá futuro, não. Aí um dia me chamaram pra ir na casa de um coronel. E quem tá lá tocando? Tinha um cara tocando um violãozinho lá, que era boiadeiro, se chamava César. Cara, quando o cara abriu a boca e cantou, eu vi que ele tinha um timbre único. Porque o que manda não é você cantar bem. Se você cantar bem, mas canta igual aos outros, você é só mais um na fila. Exato. Mas o timbre dele, do boiadeiro, era único. Cara, quando eu olhei aqui, eu falei, esse cara tem identidade. Falei, canta tal música de fulano e tal. Cantou. Canta tal música, ele cantou. Ele não saiu do... Ele não saiu do estilo dele. Aí. Eu falei assim, cara, o que você faz na vida? Ele fala assim, eu faço segunda pra um cego num barzinho lá em Campo Grande. Olha. Eu falei, não, mas você não é a primeira voz? Ele falou, não, eu faço segunda. Cara, ainda é segunda, Falei, que a cara, segunda é você- dificílimo. Aí eu falei assim, mano, você não quer vir embora pra Cuiabá e fazer uma dupla com esse meu amigo aqui? Aí ele falou, sério? Eu falei, ele tá sem parceiro, ele tinha uma dupla, mas eu acabei a dupla dele. Você vem. Aí ele pegou meu telefone e foi embora. Cara, ele foi embora e eu até esqueci. 30 dias depois o cara me liga. Ô, tá de pé aquela história da dupla aí? Falei, puta merda, já falei, E né? agora? Não dá pra voltar atrás. Falei, tá. Ele falou, manda o dinheiro da passagem. Mandei. Vou pegar o cara na rodoviária, irmão. O cara só tinha uma mochilinha desse tamanho. Falei, lascou. Não tinha pra onde ir, levei ele pra casa. Aí, a gente começou a ensaiar e tal. Ele não tocava viola, o primeiro solo de viola eu que ensinei pra ele, Olha só. na Porta do Mundo. Aí botei ele na aula de viola com a Dilson, mandei fazer viola e tal. E não tinha onde tocar, porque uma dupla desconhecida. Aí eu fui num barzinho chamado Moinhos, na Estrada Moinho. Aí eu cheguei lá com os meninos, tamo ali ouvindo a música. Eu falei, ó, dá uma oportunidade pra minha dupla aí. Aí ele falou, como que é o nome da dupla? Aí surgiu meio de imediato assim, eu falei, cara, é Ouro Preto Boiadeiro, né? Do nada. Do nada. Aí ele falou assim, não, isso não é nome de dupla, cara. Falei, não, cara, dá a chance pros caras aí. Aí depois de muito insistir, ele deixou. Os meninos cantaram uma música, o povo gostou e tal. Falei, ó, não dá pros meninos tocar aqui não, cara. Ele falou, tem que ver, né, cara, o cachê é pouco. Eu falei, e o som, você tem? Ele falou, não, esse som aí é... Eu falei, esse som é bem fraquinho, né? Ele falou, pois é, mas não tem dinheiro pra investir em som. Eu falei, eu compro o som. Eu boto o som na casa só pra minha dupla tocar. Olha só, não Fui tem na como. Mega Som, comprei o som, botei E aí toda quinta os meninos tocavam. Rapaz, o trem foi acontecendo. O trem foi indo e a casa do homem começou a lotar. E aí eu fui no Edmilson da Banda Terra e a gente gravou o primeiro CD do Ouro Preto Boiadeiro. E a coisa começou a acontecer e veio o segundo. Aí, cara, a gente viveu uma era assim, de muito investimento. Levei os meninos pro Raul Gil, levei os meninos pra um programa que a Monique Evans que fazia Na Cama com Monique Evans e tal. E, cara, eu botei os meninos pra andar. Naquela época não tinha internet. O que que eu fazia? Eu pegava a minha SW4, botava na mão do produtor, enchia de CD e DVD e os meninos saíam pras rotas. Tipo assim, vocês vão até Guarantã, parando em todas as rádios. E eu bancando tudo sozinho. Saiam daqui, ia fazendo rádio por rádio. Goiânia, Minas, São Paulo, viajando o Brasil, cara, fazendo aquele trabalho de formiguinha. Mandava fazer umas caixas, uns kits com CD, DVD, camiseta, tal, tal, e despachava pelo correio, mano. Olha só. Botava no correio aquela pilha de Dava caixa. trabalho, hein? Trabalho Meu demais, cara. Não tinha rede social, não tinha YouTube, cara. Hoje você... Na hora, pá. Tá, lá já foi. Aí, cara, a dupla tava bem, mano. A dupla tava bem, explodida, tocando. Aí veio um produtor, o cara foi divisor de águas pra mim. Ele trabalhou com o Bruno Marrone, tá? Era um grande amigo meu, veio. O cachê deles, vamos supor que fosse R$ 1.000. Ele chegou e falou assim, a partir de hoje o cachê deles é 5.000. Opa. Eu falei, não, cara, você é doido, ninguém vai pagar. 5 vezes mais. Não, eu falei, ninguém vai pagar. Ele falou, segura, vai passar fome 3 meses, depois que o preço pegar não tira mais. Falei, cara, esse cara é maluco. Rapaz, aí o pessoal da Sofona de Ouro, o Bino do Galpão, a galera ligava pra contratar. Você tá louco, rapaz, esse preço é caro demais.
Não, e detalhe, porque aquele tempo, mil reais já era muito dinheiro. Aí o Ricardinho falou, não, é esse preço. Ah, mas por esse preço eu trago o fulano. Ah, então leva fulano, mas o Ouro Preto Boiadeiro você não leva. Falei, cara, esse cara vai queimar minha dupla. Esse cara tá louco da cabeça. Eu falei, eu vou confiar no cara. Mano, depois que o primeiro pagou, acabou. Puf, mudou o preço. Só precisou do primeiro. Só precisou ter coragem de se valorizar, cara. Se você não se valorizar, ninguém acredita em você. O Ricardinho mudou muito a minha concepção disso na época. E aí a dupla estourou e a coisa começou a andar. Naquela época tinha showmício. Mano, quando a coisa tava acontecendo assim pra gente furar a bolha nacional, apareceu um fantasma, um iludidor na vida dos meninos. Primeiro que eles se envolveram com mulherada, tal, e dizia, cara, não é hora de pensar nisso, vamos focar no trabalho e tal. Aí o Ouro Preto já separou da mulher, já pegou uma outra. Aí a mulher começou a botar na cabeça dele que ele era o Zezé. Que ele tinha que ter uma vida igual a minha. Cara, e não dá. Eu tenho uma vida porque eu ralei para ter a vida que eu tenho. Eu não tenho uma vida boa vindo da música. Eu sou empresário. Eu ralei minha vida inteira para ter o que eu tenho. A música, para mim, é um meio de devolver para Deus o que ele me deu. E aí, ela trabalhava no mercado, um cara que era representante das linguiças Aurora, começou a entrar na cabeça dela e dele, levando para casa, e começou, não, eu vou fazer muito mais por vocês e tal, tal. Cara, eu comprei ônibus, plotei, ninguém tinha naquele tempo, eles tinham, microfone sem fio. É a última geração, investimento Não, pesado. Pô, o que ninguém tinha, eles tinham, era diferente. E aí, os caras entraram, mano, na fantasia do cara. Falei, vou te dar o mundo, né? Falei, beleza, vocês querem ir? Aí eu chamei eles um dia no meu escritório, e aí aquela conversa foi pesada. Eu disse assim pra eles, olha, nós corremos o risco de uma situação aqui. Se eu sair da dupla, eu corro o risco de ficar mais rico. Porque eu paro de gastar. A matemática é simples. Exatamente. Eu paro de gastar. E vocês correm o risco de desaparecer. Ouro Preto pulou dessa altura. Jamais, tal. Vão com Deus, tá liberado. O cara pegou eles, mano, e botou na campanha, na época, e chupou assim, igual chupa laranja com bagaço. Quando ele ganhou o dinheiro da campanha, mete o pé no cu dos dois. Tchau. Tchau, obrigado. Aí o boiadeiro se viu traído, não quis mais papo com Ouro Preto, separou a dupla. E aí acabou. Que história, hein? Cara, os caras perderam assim a chance da vida. Infelizmente. Mas eu sou amigo deles da mesma forma. O boiadeiro hoje mora em Portugal. Casou, foi embora para trabalhar numa fazenda, não canta mais. O Ouro Preto mexe com mecânica, canta aí de vez em quando e tal. Tentou botar outro boiadeiro, mas não deu certo. Mas ele já falou para mim que às vezes ele acorda assim e pensa que é um pesadelo, aí ele acorda e fala que não, é real. Porque é uma situação assim, cara. Eu podia ter pensado diferente na época, tomado outra decisão. Outra decisão. A nossa vida é feita de escolhas, irmãos, e as consequências. É o que a gente estava falando aqui no começo. Você tem que ser responsável pelas suas escolhas. Nós vivemos as nossas escolhas. E quando você vive em uma bolha, que você é dominado por um líder, você não precisa tomar essas decisões difíceis. Você faz parte da manada. Então, você se sente confortável no meio da manada, fica ali quietinho e deixa que alguém tome a decisão por você. Exatamente. Né? E aí, tipo, se der errado, não foi eu, foi o líder. Né? Mas a nossa vida é feita de escolhas. E aí, quando eu saio do Ouro Preto Boiadeiro, é que eu volto para a igreja, né? E eu tô lá como membro, começo a participar do grupo, eu não tinha pretensão nenhuma, que começa, então, a história do Louvor Aliança. Então, se não tivesse havido o rompimento do Ouro Preto Boiadeiro, não existiria o Louvor Aliança. Olha que louco. Você vê como que é? Uma porta se fecha, outra se abre. E outra se abre. Minha mãe diz o seguinte, para uma estrela brilhar, outra tem que se apagar. Se as duas brilhar junto, não aparece o brilho nenhuma. É uma verdade dura, cara. Para uma estrela brilhar, outra tem que se apagar. E aí foi isso que aconteceu. Depois vem o Louvor Aliança e muda toda a história. Eu saio da produção, saio dos estúdios, que eu produzia tudo, e vou para a linha de frente cantar. Aí eu procuro me profissionalizar, procurei a Raquel Rocha e estudei 2 anos e meio com ela canto. E aí a coisa tomou essa proporção. E por falar em decisão,
Você não é do estado. Não, sou do Maranhão. É do Maranhão. Como foi essa escolha para escolher o Mato Grosso? Tão distante, né, irmão? É o fim do mundo. Lá o vento faz a curva e embora. Exatamente. Não, e quando você pensar no Maranhão, eu tô lá no fim do Maranhão. E aí, Que cidade lá? Pedreiras. Pedreiras. 700 quilômetros depois de Imperatriz. Mas depois que chega em Pedreira, tem Trizidela e depois da Trizidela tem um interiorzinho chamado Belém do Laje. Eu sou lá, eu tô falando, é o fim do mundo. Lá não tem mais mundo, é o final, assim, ó. Como que era a sua vida lá antes de chegar no Mato Boa. Grosso? Eu me entendo por gente na roça, meu pai e minha mãe trabalhando em roça, cortando arroz, quebrando coco e tal. E que com 6 anos de idade, meu pai vai embora pra Serra Pelada, larga minha mãe sozinha com eu e minha irmã. E a gente se vê naquela situação difícil, sai do interiorzinho, vem pra Pedreira, uma cidadezinha melhor. Ali minha mãe trabalhava de diarista. E eu saía para engraxar sapato, vender picolé, geladinho. Trabalhava, eu ia vender com uma caixinha de geladinho para vender na feira. Chegava lá, tinha o cara, o homem da cobra, que vendia remédio, tinha uma cobra, pendurava no pescoço. Eu trabalhava com o homem da cobra para ajudar na renda. Eu vendia picolé aqui, geladinho, e a cobra pendurada no pescoço, e aquela confusão toda para vender remédio. Cara, eu fazia de tudo, de tudo. Depois fui trabalhar na feira com um velhinho que ele não tinha uma perna, só tinha uma perna. E aí eu tinha uma bicicletinha, eu buscava ele na casa dele, levava, eu sempre fiz a coisa rodar ao meu redor. Eu ia no supermercado, comprava uma caixinha de sabonete Palmolive, abria a caixa, botava na banquinha, botava o preço de cada um, desde pequeno. Eu já tinha essa... Você já tinha o dom do empreendedor, né? Já, desde pequeno. Pra você ter uma ideia... Olha só que bacana. A minha mãe, ela comprava o kisuke, não sei se você conhece o kisuke. Sim. Ele que era só o corante da água. E a gente fazia 42 geladinhos, cabia 42 geladinhos na minha caixinha. Ela me dava todo dia 2. Ela falava assim, ó, leva, 40 você vende, 2 você chupa. E eu ia. E aí, ela trabalhava diarista e tal. E eu cheguei um dia em casa e ela disse assim, meu filho, hoje nós não temos janta. Hoje, amanhã tem 2 dias que mamãe não consegue diária, nós não temos mistura, não temos nada. Eu disse, tem. Ela disse, não tem. Eu peguei o banquinho, abri o armário e fui no último copo assim, peguei o dinheiro e dei para ela, ela começou a chorar e falou, de onde é esse dinheiro? Eu disse, os 2 geladinhos que a senhora me deu todo dia, eu nunca chupei nenhum. Eu vendia e guardava. Cara, de onde veio isso? Eu não sei, só pode ser o Espírito Santo, não tem explicação. Como é que você ensina uma criança de 7, 8 anos a pensar em futuro? No Maranhão tem uma cultura. As mulheres sozinhas, viúvas, tal, que não tem emprego, elas fazem um bolo, põem numa vasilha, pegam uma garrafa de café e elas ficam nas esquinas, de manhã cedo e final do dia. Quando as pessoas estão indo trabalhar ou estão voltando, eles param ali para tomar um café com bolo e tal. E sempre que eu vinha com a caixa vazia, 5 horas da tarde, eu via aquelas velhinhas assim, ó, pescando assim, ó, de sono, cansada. Já devia estar na terceira etapa de trabalho. E eu olhava aquilo e eu dizia assim, eu não quero essa vida para minha mãe. A minha mãe não vai ter essa vida. Desde pequeno eu tinha isso como certo. E aí, depois de muito labor, muito sofrimento, um dia minha mãe fala assim, meu filho, nós vamos embora pro Mato Grosso. Nós vamos para Peixoto de Azevedo. Tá tendo uma fofoca de ouro lá muito grande. Nós vamos ficar ricos no Mato Grosso. Mas não sabia o que era essa palavra. Ficar rico. E aí, quando ela falou Mato Grosso, eu imaginava que eu ia chegar e daqueles pauzão grosso. Eu imaginava aqueles pauzão grosso assim na minha frente. Que a criança imagina, né? Isso. Você cria... Mato Grosso? Mato Grosso, né? Então pode ser. E aí ela pegou dinheiro emprestado, a gente foi de ônibus até Imperatriz. Imperatriz a gente entrou num pau de arara, uma estrada de chão clandestina até Peixoto. Meu irmão, eu chego em Peixoto com 9 anos de idade. Ali eu conheci a palavra humilhação, dor, sofrimento. Aí, se eu achava que passar fome no Maranhão era ruim, ali eu conheci de tudo, do bom e do ruim, né, no garimpo. Tinha fartura, que eu não tinha no Maranhão. Sim. Que eu não, para mim comer carne eu tinha que matar um passarinho, um calango, um lagarto, qualquer coisa. Tudo que se mexia no mato eu matava e comia. Nunca tive problema para comer nada. Eu queria era carne. E aí a gente chega em Peixoto, tem toda uma fartura, mas de cara não me aceitaram no garimpo, porque eu era muito pequeno. Muito E jovem, aí muito jovem. Né? ela foi para trabalhar de cozinheira e eu fiquei na casa do patrão, para procurar emprego na cidade. E aí tinha 2 meninos maior que eu era menor que eles.
Cara, os guri me humilhavam, cara. Eu dormia no chão, no colchonete, eles dois numa cama beliche. Eles levantavam para ir no banheiro, pisavam em cima de mim, cuspiam em cima de mim. Eu fazia de tudo naquela casa. Eu lavava, limpava, passava. E aí a minha mãe chegava no final de semana para me ver e dizia, tá tudo bem, meu filho? Eu dizia, tá tudo bem, mãe. E o medo dela perder o emprego. Aí ela ia embora, eu entrava no banheiro, chorava. E seguia a vida. Aí um dia chegou umas visitas. Na areazinha da frente, eu lembro até hoje, uma casinha de madeira. Tinha uma área, uma varanda. E ela disse assim, pega um café para as visitas. Pô, eu na minha inocência, eu enchia as xícaras de café. Tô oferecendo mais, né? Isso. E a bandeja assim, as xícaras cheinha. Ela só não me chamou de cachorro. Mas do resto, pobre, burro, imbecil, como é que eu enchia a xícara daquele jeito? E a lágrima pingava assim em cima da bandeja. Aí minha mãe chegou no final de semana. Tá tudo bem, meu filho? Tá tudo bem, mãe. Mas eu tô com muita saudade, eu não aguento ficar aqui não. Eu vou pro garimpo com a senhora. Mano, minha mãe veio saber dessa história depois de eu adulto. Não tinha Ela coragem. não sabia dessa história? Não. Porque eu conheço minha mãe. Sanguínea demais. Ela ia ficar triste, né? Não, triste ia não. Ela ia querer matar a gente. Você não conhece Dona Helena. Ela é problema. Ela é problema. Ela não mede consequência. Mexer com filho não. Tem E aí como. mexe com cria ainda. Qualquer ser humano mexeu com... Você é pai já, não, né? Sim, sou pai. Então você sabe do que eu tô falando. Irmão, mexe com você. Mexe com o seu bolso. Dá tapa na sua cara. Mas não toca na sua cria. Nem no mundo do crime os caras não aceitam. Família... Não pode tocar na família. Exatamente. A coisa muda, irmão. Tocou no filho, a coisa muda. Então, eu conhecendo minha mãe, eu não contei essa história para ela até a gente estar fora de lá. E aí, quando eu vou para dentro do garimpo, cara, ali eu sofri, mano. Peguei 2 malárias de uma vez só, viva, que se falcíparo. Os caras jogavam motor nas minhas costas e falavam assim, não, você não é homem, você não é macho para trabalhar, então você não entra o tranco. E eu, nordestino, não arrego, né? Não arrego. Você não queria vir para cá, então? E eu falava, não, rapaz, eu sou macho, então joga esse trem nas costas. E aí à noite eu tossia e escarrava sangue. Cara, foi uma vida difícil. Mas assim, foi um momento especial da minha vida que eu vivi coisas que eu não vivo se eu viver mais 100 anos de experiência. O garimpo é um Big Brother humano real, não de TV, real. Ali dentro você tem assassino, estuprador, homem que bate mulher, pistoleiro, depressivo, pessoas fugindo da polícia. Tem tudo, irmão, tudo que não presta no mundo, o cara foge para onde? Pro garimpo. Fica escondido, não tem lei, não tinha internet, não tinha telefone, era isolado. Então, ali eu convivi no meio dessas pessoas. E dava noite, os mais jovens iam pro puteiro. Botar na beira, que eles falavam. E ficava aqueles mais velhos no barraco. E aí os mais velhos pegavam uma garrafa de pinga, um cigarro, ia assim pro lado. E eu sentava do lado. E falava, me conta a tua história. Os caras falavam, rapaz, minha história é longa. Eu fui até a noite toda. E ali eu vi histórias, irmão. Ali eu vi histórias. Ali eu aprendi coisas que 100 anos eu não aprendo no mundo. Momento muito importante. Eu ouvi muitas coisas sábias. Ouvi muita besteira. Mas eu conseguia filtrar e comer peixe. Tirar as espinhas, comia o filé. Então foi um momento muito importante da minha vida, o garimpo. E aí eu venho depois para Colíder em 1990 e venho para Cuiabá em 92. Aí aqui muda a minha história, né? Aqui muda a minha história. Quando eu chego em Cuiabá, minha mãe vai garimpar na Água Fria. Eu fico na cidade estudando e entrando no comércio. Em 92 para 93, eu trabalho numa loja de confecções e quando eu conheço o mercado de fomento, de factory. E ali foi quando a coisa mudou, a minha história. Eu não sei se você quer que eu continue nessa história, se a gente volta para as perguntas, porque não. A gente vai Não. embalando na história aqui. Olha, e tem história, eu tô aqui só viajando nessa história, porque a história tá boa. Mas assim, você... Era para responder como eu saio do Maranhão e venho para Mato Grosso. Como sai né? do Mato Grosso. E aqui, então, eu contei aqui... um pouco resumido. Se eu for contar mesmo meu muito... testemunho, tem muitas partes que eu pulei aí que são importantes, mas a gente vai roubar o tempo. Né? Exatamente. Não, a história... Essas histórias aí, eu fico viajando na maionese aqui, porque é história de superação. E, na verdade, esses momentos que você passou, que não foram bons, não sei se eu posso dizer que te fortaleceu ou que te deu mais força para poder vencer na vida. Mano, você nunca vai encontrar um grande vencedor, um grande empresário com uma história bonitinha.
Impossível. Quando você vê, a não ser que ele seja herdeiro, Exatamente. mas o cara que construiu uma história, ele, ele é gigante. Ouve a história dele. Esse cara sofreu feito cachorro para chegar ali. Ele passou fome, frio, humilhação, porta na cara. Cara, e tudo isso te fortalece. Não tem o empreendedor para ele chegar lá em cima. Se ele não passar por isso aí, se ele não for forjado no fogo, ele não se sustenta no topo. Todo ganhador de Mega Sena fica pobre. Porque ele não é forjado, ele não é preparado para ter aquilo. Exatamente. Cai no colo dele. Nada que vem de graça. Então, o cara chegar no topo e ele se manter no topo, ele tem que ser forjado. Até porque pessoas pensam assim, ó. Eu já perguntei isso em ministração. Você quer ficar rico? A pessoa fala, quero. Por quê e para quê? A pessoa não sabe. Ele fala assim, para pagar minhas contas. Para mim ter uma vida de tranquilidade. Não vai Olha ficar. a ilusão. Não vai ficar, né? Para mim ter isso, aquilo. Eu falo, não, peraí. Então você não quer ser rico. Você quer os benefícios que dinheiro traz. É muito diferente ser rico. Se você quiser ser rico, você faz assim, ó, convive com um rico 30 dias, acorda com ele, anda o dia inteiro com ele, participa das reuniões que ele participa, as pressões que ele leva, o tanto de gente que rouba ele o dia inteiro, outros que tenta roubar, confusão, inveja, perseguição de governo, de ladrão, de todo. Então você vive a vida dele, aí você se pergunta se você quer ser rico. Porque por enquanto o desejo que você tem é dos benefícios que dinheiro te traz. Isso é diferente. E você que pensa que ser rico, chegar no topo, eu vou deitar e vou estar tranquilo, o topo da montanha é o lugar mais frio que tem, mais gelado e mais instável que tem. Tá? Se você quer segurança, fica no pé do morro, porque se você subir, você vai enfrentar tempestade, frio, o espaço é pequeno, quem está lá em cima não quer que você fique, vai querer te empurrar para baixo. Não cabe muita gente. Então a pessoa pensa assim, eu vou subir na montanha e vou armar minha rede e vou ficar em paz. Não vai, Não filho. tem como. Não tem. Acha que é fácil demais. Não, o topo da montanha é para quem sofreu muito na subida e aí ele não vai querer sair de lá. Mas se você pegar o cara daqui de baixo e botar ele no topo, ele cai. É uma tartaruga em cima do poste. Ele não nasceu ali, alguém botou ele ali, alguém vai ter que tirar ele dali. E me fala uma coisa, já conversamos já sobre sua vinda para o Mato Grosso, uma história de muita superação, com muita dificuldade, você deu a volta por cima, virou empresário, agora um dos maiores artistas do mundo gospel. Sou muito seu fã, Obrigado. Você sabe disso, né? E como estão os trabalhos hoje? Como estão os bastidores hoje? Boa, legal. Porque eu tenho acompanhado, tá fazendo muito trabalho. Muito. Depois que das redes sociais, YouTube, se fortalecer tanto, no começo era CD, depois virou DVD, Blu-ray. Lembra do Blu-ray? Blu-ray, sim. Blu-ray e tal. Foi uma passagem breve, né? Foi breve, muito breve. E aí vem o YouTube e muda tudo, né? Já não tem mais CD e tal. Já não gravamos mais em mídia digital, DVD. Antigamente você tinha que gravar, fazer capa, manda pra gráfica, aprova a capa e embalar. Hoje em dia não tem mais nada disso. Então, hoje está muito mais prático o trabalho. O que a gente está fazendo? A gente está lançando uma canção a cada 15 dias, não é isso, Pedro? Cada 15 dias a gente está alimentando o nosso YouTube com um projeto novo. E terminando esse projeto, que eu acho que a gente tem mais umas 10 músicas ainda, né? Tem muita música ainda. Mas é assim, ó, antes de terminar esse projeto, eu já tenho um na cachola. E eu já começo a projetar o próximo. Não pode parar. Não. Então, preparem-se que na hora que terminar essas 10 canções, vai sair um projeto totalmente inédito. Só de canções inéditas. As músicas já estão sendo escolhidas. A gente escolhe com cautela, com antecedência. A gente canta, a gente ensaia, pede orientação do Senhor. Porque eu nunca canto uma canção que eu não acredite nela. E eu tenho que saber o que eu canto. Cada palavra que tem na música, ela tem que fazer sentido, ela tem que trazer uma mensagem. Eu tenho que saber o que é aquilo, o que quer dizer, para que público eu vou trazer aquela mensagem. Então não é assim, eu achei isso aqui tá na moda, eu vou gravar isso aqui. Não, o Louvor Aliança nunca participou de moda, nunca entrou. Veio o sertanejo universitário gospel. Aí todo mundo cantava o sertanejo universitário. Os caras pegavam a música de Jorge Mateus e pegavam arranjo e... Putz, aí... Eu falei, não, cara, isso não é nossa identidade. A gente é sertanejo raiz, porque eu nasci na roça, todo mundo aqui tem um pé na roça, então é o nosso estilo. Tanto que domingo, Pedro, esqueci de falar uma professora de música da UFMT estava lá.
Aí terminou, ela falou assim: olha, você não deixou eu cantar hoje. Aí eu falei: como assim? Ela falou assim: eu fiquei tão encantado com a sua voz que eu não conseguia cantar, eu tava só te assistindo, tentando ouvir você ali com uma fissura. Eu falei: sério? Aí o marido dela falou: ó, ela é professora de música. Eu falei: que responsa, cara. Olha só. Aí ela falou assim: eu percebi, o seu estilo é sertanejo, né? Eu falei: total. Olha, você tá de parabéns, você me fez gostar de sertanejo. Eu falei: cara, que legal. Porque professores de música às vezes não são muito fã do sertanejo, né? E aí mudar o conceito de uma pessoa é Ainda mais de quem entende. de quem entende. Então, esse é o nosso projeto. A gente está com esses projetos aí, tem mais essas 10 canções para lançar. E terminando, a gente vai lançar pela primeira vez um trabalho inteiro de músicas inéditas. Porque eu sempre solto regravações inéditas ali no meio, mesclado. Mas terminando esse, vai ser um trabalho só inédito. Atualmente você está escrevendo? Sem tempo, mano. Queria muito ter esse tempo, mas assim, eu não tenho uma vida dupla, eu tenho uma vida quíntupla. Tem que conciliar o Louvor Aliança com a vida profissional. Que não é. Pesa, né? Ó, é família, é fazenda, é construção, é imobiliária, é factory, é filho, Cara, é tanta coisa. E aí, mais a banda, a agenda. Se eu vivesse só da música, aí o cara que vive da música, ele tem o tempo, né? Ele fica focado ali E só ele nela. fica focado nisso. Mas o Pedro me acompanha todo dia, ele vê como que é a minha vida, cara. Minha vida é uma loucura, é muita responsabilidade, é muitas decisões que eu tenho que tomar por dia. E aí eu não tô conseguindo esse tempo para compor. O Pedro tem que dar uma freada na agenda. Tem, mas ele não freia, não, cara. Quem bota freio nele é minha esposa. Tem que passar pelo crivo dela. Falou, não, Pedro, dá uma maneira no final de semana, tem como dar uma... Ela liga e fala: ó, tal data, a gente vai viajar, não põe nada. Ó, tal data é assim, tá? É cadeia de autoridade. Aí ele. Aí esses dias ela falou assim: ah, amor, essa tal data, tal negócio e tal. Aí ela foi olhar a nossa agenda. Mas essa aqui eu autorizei pro Pedro. Eu falei: então já foi. Se você já autorizou, tá autorizado. Pedro, eu acho que quem tá tomando conta da agenda já sabe quem que é, né? Agora, esse final de semana mesmo, a gente tá 22 e 23, sábado e domingo, em Alto Araguaia. Alto Araguaia? Divisa do Mato Grosso com Goiás. A gente fez um show lá, tem o quê? 30 dias, né? Para a prefeitura, um show de palco, e a gente vai voltar agora para uma igreja e vai ficar lá 2 dias. Vai ser bacana. Como que é trabalhar com a produtora Pentagrama para você? Cara, é muito legal. Não só por ser meu amigo, mas pelo profissional que o Pedro se tornou. O Pedro, há pouco tempo, há poucos anos atrás, Pedro era só um baterista. Não entendia de audiovisual nenhum. Mas aquele lance, a necessidade bateu na porta quando veio a pandemia, coisas que ninguém sabia, as igrejas precisou se reinventar, todo mundo se reinventar, e o Pedro mergulhou de cabeça nesse mundo digital que era totalmente desconhecido para nós, né, Pedro? E a pandemia, ela trouxe um mal danado, mas ela trouxe coisas boas. Aliás, minha mãe fala sempre assim: meu filho, não tem um mal que não traga um bem. Depois da tempestade sempre vem a bonança. E aí veio toda aquela tempestade e a gente teve que se reinventar. Pra você ter uma ideia, a gente fazia show de dentro do nosso estúdio e era transmitido no Rio de Janeiro, né? O pastor queria um show lá no Rio. O pastor não pode viajar, pandemia. Vamos fazer live. Aí ele falou assim: não, então a gente bota um telão aqui na igreja, vocês fazem ao vivo e a gente transmite. Pronto, resolvido. Lotou a igreja, a gente fez o show dentro do estúdio. Olha que loucura, cara. Aí a gente viu que existia um outro mundo. E aí ali nasce a ideia da Pentagrama. Mas no começo, ele começou a mexer só com áudio. De repente, eu tô vendo um homem vestido em câmera e não sei o quê. Eu falei: esse cara é maluco, cara. E ele falou: não, eu vou dominar o mundo. Eu quero. Você vai querer cachê de baterista, de produtor? Eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu vou fazer tudo. Eu falei: então bora. Hoje, pra você ter uma ideia, ele se tornou tão essencial na banda que parte de som, quando a gente vai tocar só em palco, eu preciso de um técnico de som. Em igreja eu não preciso, ele faz o som. Ele toca, faz o som, bota a mesa do lado, ele parece que tem 20 mãos, porque para tocar e mexer em mesa de som ao mesmo tempo, mas ele dá conta de fazer. E a Pentagrama tem sido uma bênção na minha vida, e não só na vida do Louvor Aliança, mas ele tem feito grandes trabalhos e abençoado muitas pessoas, né? Tenho visto muitas pessoas sendo abençoadas pelo trabalho dele. Bacana demais. A gente pode ouvir uma música
em especial. Com toda certeza. Vamos lá. Oi. Essa música, a gente não pode deixar de ouvir ela, Não porque como eu disse, eu Não quer aparecer, Pedro? conhecia, Tá com medo? eu conheci essa música aí primeiro na sua voz. E falou assim, é composição do Itamar. Foi não, o Itamar ele tá inspirado aqui, fez uma belíssima música e hoje a gente quer ouvir um pouco. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida, teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Yeah, yeah, yeah. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Eu sei que vai. Após a dor vem sempre a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Yeah, yeah, yeah. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ele te quer sorrindo. Rapaz, que isso, hein? São 20 anos cantando essa música. É por isso que você achou que ela era minha. Agora que eu lembrei, até o Roupa Nova gravou ela esses tempos. Foi? Roupa Nova gravou. Só que assim, o estilo nosso, mais sertanejo, eu acho que agradou mais a galera. As pessoas querem enfeitar demais o pavão. E aí, como são músicos muito bons, eles põem uns arranjos muito sofisticados, né? E eu sempre digo, o músico, ele gosta de fazer música para outro músico. Eu faço música pro povo. Os caras gostam de enfeitar demais. E o ouvido do público não está acostumado com toda essa sofisticação. Por que o Gustavo Lima é sucesso?
Cara, olha o solo das mãos do Gustavo Lima. Simples, né? Blim. É um negócio tão amador, cara, que você fala assim, não é possível que isso dá certo, não é verdade? Não tem mistério. E as notinhas dele é 3, 4 notas a música dele. Simples. Aí você vai pegar uma música do Roupa Nova pra tocar, cara, tem um empréstimo modal, tem não sei o quê, tem 56 notas que o cara desiste de tocar. Ninguém vai tocar. Não toca. Vamos regravar? Não, essa daí não. Não, essa não dá. Essa não dá, não. Tem alguma que você pode dar algum spoiler aí? Alguma nova, assim? De nova. É porque às vezes pode ser que o Pedro libere, né? Ou não, né? Olha, dessas novas eu não lembro aqui de cabeça não, mas eu poderia cantar uma aqui, que eu sempre gosto de falar dessa canção, Fica à vontade. que foi a primeira que tocou no rádio. Eu acho que a mensagem dela é muito importante, porque acho que ela fala um pouco da minha identidade, sabe? Assim, ó. Pai, me aceita mesmo assim. Sabes que tentei mudar. Sabes que eu não consegui por mim mesmo. Eu sou contra o mal querer e em ti eu vou vencer. Devo confiar em ti. Pai, tantos falam mal de mim, do meu jeito de agir, do meu jeito de falar, mas sei que me entendes bem, e agora eu sei também, lá no céu irei morar. Sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como estás. Me aceita, ó meu Pai. Pai, tantos falam mal de mim, do meu jeito de agir, do meu jeito de falar, mas sei que me entendes bem, e agora eu sei também, lá no céu irei morar. Sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo: vem como estás. Me aceita, ó meu Pai. Que isso, hein? Essa música, Essa cara, música. eu amo ela porque tantos falam mal da gente, do modo da gente agir, do modo da gente falar. Se você sai da caixa, se você pensa diferente, se você tem uma ideia diferente ou vê algo de outra visão, pronto, você já é um herégio, né, no linguajar gospel. E quando muitos falam mal de mim, quando o Louvor Aliança nasceu e começou a pegar a estrada, era só curva de rio. Só curva de rio, Louvor Aliança. Era assim, nego problemático, sabe? O nosso baixista, eu peguei ele fazia som à noite, o Gauchinho. O Gauchinho, ele bebia, fumava, cheirava e os cambal de bico. Tava lá com a gente. O Paulo Kid tinha um cabelão batendo na bunda assim, que os irmãos chegaram na igreja, os irmãos queriam crucificar ele, né? Então, assim, era só nego, era nego da noite, e uma galera assim mesmo, era caverna de adulão, sabe? Tudo que não prestou, Deus botou no meu colo e falou: é isso aqui que você tem para se virar. E aí, rapaz, Deus foi transformando a vida dessas pessoas de uma tal maneira, cara. O Gauchinho, a transformação de vida do Gauchinho é um exemplo. Ele se converteu de uma tal maneira que a maioria de nós é batista, ele foi para a Assembleia e falou: não, eu preciso ir para uma igreja mais crente de verdade. Foi para a Assembleia, mano. Ele falou que nós estávamos num escalão mais baixo.
E Deus deu uma grande profissão para ele. Hoje é um luthier, fera, fabrica instrumento, conserta instrumento. O Paulo Kidd, cara, quando ele começou a trabalhar com a gente, pra você ter uma ideia, ele conta que ele ganhava R$ 800, 600 ele comprava de droga e 200 de comida. Aí acabava a comida, ele começava a comer a ração do cachorro dele. Meu Deus. Era noiado e cabeludão. Aí um dia a gente chegou numa igreja, cara, e aí o cara da igreja pegou ele na entrada da igreja e na cabeça dele que ele não ia pro céu com aquele cabelo. Aí eu cheguei do lado assim, ouvindo a história, eu falei, irmão, eu corto o cabelo dele, me mostra aí onde foi que Jesus cortou o cabelo. Sansão, além de ter cortado para agradar Dalila, mas me mostra aí onde que essa galera tudo cortava cabelo, que eu corto dele. Aí o pastor ficou assim, olhou para mim, ficou sem jeito. E ele andava com nós, cara. E tipo assim, eu nunca cheguei para nenhum desses caras e falei assim, ó, você precisa parar de fazer isso. Eles mudaram a vida por copiar o nosso estilo de vida. Eu acho que o exemplo prega mais do que palavras. E aí o Paulo Kidd, uma vez a gente viajando no ônibus, ele parou num posto e ele desceu para comprar cigarro, porque ele fumava. Quando ele foi entrar na conveniência, a mulher falou assim, nossa, você é do Louvor Aliança? Ele falou, sou. Botou o dinheiro no bolso, voltou e chegou no ônibus e falou, cara, eu não posso mais fumar. Eu falei, por quê? Quem te proibiu? Ele falou, já estão me conhecendo como da banda. Tudo bem. No outro dia ele apareceu no escritório com o cabelinho cortado, sem ninguém pedir. E aí, Deus tem seus propósitos assim tão malucos que Deus pega e faz o cara casar com a filha de um pastor. Olha só. Não, cara, Deus tem um bom humor, cara. Deus tem bom humor, mano. Cara, quando esse cara engravida a filha de um pastor, eu falei, não é possível, cara. Esse cara, olha onde que ele foi mexer. E aí, o cara casou, largou droga, largou bebida, largou homossexualismo. Nessa parte aqui eu tô inventando. E, cara, a vida do cara transformou, cara. Se transformou também em um grande produtor. Hoje ele mora lá em São Luís do Maranhão, né? Tem a produtora dele, um grande amigo, fez parte da nossa história, muito importante na nossa história. Então, assim, quando eu canto essa canção, eu lembro dessas passagens, sabe? De pessoas que criticavam. Tomada com esses caras, com esses profanos, não pode profanar as coisas de Deus, botar esses caras aí no louvor. Eu falei, cara, Jesus só andava com quem não prestava, mano. Ele chegou, por que mataram ele? Por que os religiosos mataram Cristo? Porque ele pegava a ralé da sociedade, cara. Era pescador, era cobrador de impostos. Não tinha ninguém perfeito. Não tinha, cara. Se você olhar pra galera que andava com Jesus, era a ralé da sociedade. Porque ele mesmo disse, eu vim para quem está doente. Quem está são não precisa de médico. Então ele veio escolher as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? E aí a prova disso, a Bíblia diz que assim, ó, os frutos seguirão aqueles que crê. A prova disso é os frutos que o Louvor Aliança deu, né? Não tem um que passou pelo Louvor Aliança que se entortou na vida, pelo contrário, chegaram todo destruído e graças a Deus todos estão no caminho do Senhor, todo mundo na igreja, todo mundo tranquilo, todo mundo muito bem. Eu tenho muito orgulho disso. E essa música, ela tá no CD do Noite Traiçoeira? Tá. Você acredita que quando você começou, eu falei, não acredito. Eu tava de olho fechado, mas eu tava ouvindo uma terça. Era você ou era ele? Não, o cara cantou, mano. Eu já cantei na igreja. Já. Eu tô ouvindo uma terça aqui no fundo. Eu falei, se não tiver um anjo cantando aqui, alguém tá fazendo a terça aqui, cara. Que legal, mano. Eu não consigo segurar, não consigo. Às vezes tá certo, aí. Fui tentando encaixar a voz aqui para não atrapalhar muito, um pouco baixo. Porque... Então você já cantou na igreja? Já cantei na igreja. Então você tem um donzinho aí que tá meio enterrado. Já cantei na igreja, já. Botar esse dom pra fora, hein, mano. Já cantei, quando eu tava mais firme, né? Quando eu tava firme numa igreja. Aí eu cheguei a cantar no louvor e tal. Que bacana. E aí, uma galera também que gostava também de fazer uma bagunça gospel fora também da igreja também, ficar tocando. Cara, isso é legal. E aí... a música, ela eu sempre falei que a música é a ferramenta, o carro que eu uso para chegar no coração das pessoas, né? Porque muita gente, se você bater na porta dele e falar assim, eu tenho uma palavra de Deus para você, a pessoa pode não receber. Mas a música, ele tem esse poder de entrar nos lares, em hospitais, em qualquer lugar, e ela prepara o terreno, ela amolece o terreno para a semente, que é a palavra.
Então, o poder do louvor é esse, é preparar o coração da pessoa e você vem e planta uma semente, aquela semente dá fruto. Então, a área da música, ela é muito perseguida por isso, porque é o que prepara o solo, é o que dá o caminho, que dá abertura, né? A música, ela invoca espírito, ou secular, ou gospel, ou religiosa, toda música invoca um tipo de espírito. Você pode ver que o cara tá cantando aqui, ó, quando eu fumava, eu bebia, pá, pá. Cara, a mente dele já vai pro fumo, pra bebida, pra tristeza, pra... E aí o poder da música é isso, né? Se você vai num centro espírita, o cara vai tocar o atabaque e ele vai invocar espírito, e o espírito vai descer e vai ter uma sessão. E se ele tocar e o espírito não descer, não tem sessão, tem que esperar um outro dia. Na igreja, a gente toca para que o Espírito Santo se manifeste. Então a música, ela é isso. Ela é usada no quartel para incentivar as pessoas. Você sabe disso? Sim. O tempo todo cantando. Ela é usada para terapia, ela é usada em escola de criança. A música, ela tem um poder muito forte. E se ela for bem utilizada, ela muda a vida de pessoas. E eu vou ser daqui evangelizado, porque enquanto estava cantando, eu estava sentindo assim uma... Primeiro que eu ouvi essa música quando eu era criança, e eu tinha um CD do Louvor Aliança. Então, assim, eu ouvia todas as músicas, né? Mas o que legal, mais cara. destacou foi Noites Traiçoeiras, né? Essa daí também. Que legal, então, assim, eu lembrei, assim, daquele tempo. Te trouxe uma memória afetiva. Trouxe uma memória afetiva. Te faz viajar no tempo, te leva a lugares e tempo determinado. E a palavra que ela traz, a mensagem que ela traz de Deus. Essa é a... Nos enche do Espírito. Esse é sempre o meu intuito, de cantar canções que traz uma palavra, sabe? A Noites Traiçoeiras, se eu cantar só ela e eu ministrar sobre toda a letra dela, eu ministro 2 horas sobre a letra dessa canção, de tanta mensagem que tem dentro de uma canção. Eu pego uma letra da música e eu começo a viajar nela. Cara, você falou em música, eu lembrei de uma. Dá tempo de cantar mais uma? Dá, fica à vontade. Cara, essa música eu chorei demais quando eu fui tirar ela, a ver se eu lembro da letra dela toda. Porque eu tava no sofá e eu comecei a cantar essa música e eu comecei a imaginar a cena de Abraão levando o seu filho, cara, para um sacrifício, acreditando em um Deus que ele nunca viu, só via falar. E aí ele não podia ter filho e Deus dá o filho e depois Deus fala assim, cara, me dá o que eu te dei de volta. E eu fico imaginando a cena, sabe, ele levando Isaac, seu único filho, para sacrificar. E no dia que eu estava tirando essa canção, eu comecei a chorar no sofá e eu pedi para Deus, eu falei, Deus, não me imponha numa prova dessa, eu não tenho a fé dele. Eu não tenho a capacidade de te dar meu filho. Eu te dou a minha vida, pode me levar, mas eu sou fraco. Eu me senti pequeno diante de Abraão, sabe? E essa música conta essa história assim, ó. Um dia Berseba saiu, partindo para Moriá. Um velho levando um menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía então, paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltava a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia o encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar num certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac pergunta, meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, o cordeiro pra si Deus proverá. Proverá.
Meu filho, um cordeiro pra si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, um cordeiro pra si, Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocou a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar e então estava bastante afiado, uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, dos planos de Deus não fugiu, estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele um anjo bradou: não faça nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá, irmão, a vitória pra ti Deus proverá. Proverá, proverá, irmão, a vitória pra ti Deus proverá. Cara, essa música mexe comigo. Amém, glória a Deus. Porque por muito tempo eu li essa história de Abraão e me perguntava assim, ó: se Deus é onisciente, se ele sabe de todas as coisas, por que ele pede para Abraão então matar seu filho? Se ele já conhecia o coração de Abraão, ele sabia que Abraão ia ceder. E depois de muito questionamento, um dia o Espírito Santo disse para mim: filho, ele conhecia o coração de Abraão, mas você não. O mundo precisava conhecer o coração de Abraão. Ou seja, muitas vezes, por lutas que você passa, não é porque Deus está testando o seu coração, é que ele precisa expor o seu coração para outras pessoas. E se você não estiver naquela situação, a pessoa não vai conhecer o seu coração. Então Deus conhece o meu coração, mas às vezes ele precisa me colocar em situações que ele precisa fazer uma exposição do meu coração. Como é que o Itamar reage diante disso? Eu sei, mas o Pedro não sabe. Então eu preciso colocar o Itamar numa situação para o Pedro conhecer o coração do Itamar. Então, essa história revela o coração de Abraão para nós, não para Deus. Ele é onisciente. Amém. Que história linda, que palavra linda. Que bom, meu irmão. Realmente mexe com a gente. Sem palavras mesmo. E veio do nada essa canção aqui na minha cabeça. Quem ouvia por CD, agora estou entrevistando ele aqui. Que, essa minha profissão aqui, a muito... A satisfação é muito gratificante, porque eu só trago quem eu sou fã, né? Isso é muito bom. Tem um privilégio, né? Eu fã. Olha, se a gente pudesse, a gente ficaria 2 horas. Eu sei disso. Mas 2 horas. Tudo que é bom tem um início, meio e fim. Não, mas com certeza terá outros momentos como esse pra gente conversar mais. Quem sabe a gente não pode vir um dia fazer um podcast musical. Que bacana. Pedrinho traz uma bateriazinha eletrônica pequena que ele tem, a gente pluga ali na mesa. Rafael para o violão. Boa ideia, né, Pedro? Faz aí, o Rafa traz o violão, o baixo aqui, e a gente faz o tempo todo de louvor e palavra intercalada, ministração, perguntas, abre para o público perguntar sobre qualquer coisa da banda. E aí, show, meu irmão? Ia ficar show demais. Não tenho preguiça, cara. Se tem um cara que não tem preguiça, é eu. Que isso, bom demais. Tá? Quero te agradecer, quero te falar das redes sociais, você que está acompanhando aí o podcast. Procura lá no Instagram, @louvoraliança. Lá você vai encontrar o Instagram do resto da banda. Tem fixado lá no nosso Instagram, cara? Tem não, né, cara? Vamos fazer isso, né, Pedro? Tive uma grande ideia agora, né, cara? Tá devagar. Tem que deixar lá fixado para quando as pessoas entrarem já achar a gente também, né? E o nosso canal do YouTube, que estamos aí com 543 mil inscritos para uma banda de Mato Grosso, cara, é muita gente. Mais 500 e pouco no Facebook, mais 50 e poucos mil no Instagram. Nós passa de 1 milhão de pessoas enganjadas em nossas redes sociais. Temos vídeos com 20 milhões de views. Quantos seguidores no Instagram?
Instagram é 50 e poucos mil, né? Instagram é pouco, a gente trabalhou pouco Instagram. A gente trabalhou mais o Mas YouTube. é muita gente. É, né? É muita gente. É porque eu tô me 50 mil é baseando muita pelo gente. YouTube, que tem Sim. mais de 500 mil, né? É muita gente É no porque o cara. YouTube era mais forte no início, quando começou. Isso, é. E aí o pessoal migrou mais pro Instagram, né? Que é aquela O mídia mais YouTube, se eu rápida. não me engano, chegou em 2008, mais ou menos. E aí o Instagram chegou 3, 4 anos depois. É. E aí se tornou mais elitizado, mais Isso, fácil. É, mas o YouTube é muito importante para nós. A gente entra numa live. Musical, para estilo musical, o YouTube é melhor. É, né? E ele dá mais engajamento também. Eu acho que é isso. Mas Obrigado, meu irmão. Eu tô muito feliz, muito Eu feliz também. mesmo por essa entrevista. Não senti um pingo de cansaço nessa 1 hora aqui. Parece que passou assim, ó, rapidão. Exatamente. E eu espero que a gente volta. E aí a gente pode fazer uma votação aí. Se o pessoal quiser, o Louvor Aliança, um podcast musical, a gente vem fazer aqui um na íntegra. Exatamente. Ó, podcast musical com Louvor Aliança. Em Já breve. deixa aqui, ó, o arroba aqui, o comentário aqui. Sim, quero. Tá bom? Se tiver bastante comentário, a gente vem. Com certeza vai bater a meta. Então, gente, a gente fica por aqui, então. Já deixa o seu like, já compartilha já, tá? Porque a gente tá sempre trazendo para vocês artistas para mostrar essas histórias aqui. Histórias que realmente que emociona, história que a gente não sabia. Os bastidores de tudo que acontece ali. A gente tá acostumado a ver só o que tá na tela. Só o que tá na tela. E os bastidores é que é interessante. Mas o que tá por trás a gente não sabe, tá? E aqui revela. Exatamente. Ó, fica à vontade, deixa suas considerações finais, se quiser. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pelo dom da vida, pelo presente do hoje, de estar aqui. Cada dia que eu abro o olho, eu falo, Senhor, muito obrigado, eu tenho mais um. Muita gente não levantou e eu levantei, eu tô aqui. Tem muita gente que está na cama de um hospital, que daria todo o seu patrimônio para tá andando, e eu tô aqui andando com as 2 pernas, os braços. Obrigado, eu tenho um teto, eu tenho uma família, eu tenho uma cama, eu tenho uma toalha para me enxugar. Eu sou muito abençoado. Obrigado pela minha família, minha esposa, que me inspira a continuar quando eu canso, quando eu quero desistir. Ela é o meu esteio que fala, não, amor, eu tô contigo, não desiste. Tem pessoas que precisam de você, o reino precisa de você. É o meu alicerce, sabe, para prosseguir. Minha filha, meu filho, que estão ali comigo. E a galera da banda, cara, Cara, Deus me deu uns guerreiros, mano. Os caras... É tudo maluco, mano. Não tem ninguém normal. Tudo psicopata, cara. Porque pra estar com a gente, enfrentar o que a gente enfrenta nessas estradas, irmão, a gente dorme no fundo de igreja, dorme em hotel legal. No outro dia a gente tá no fundo de uma igreja, molhando tudo, tá chovendo, e a gente tá ali, dorme dentro da igreja, nos bancos. E essa galera não reclama, é o tempo todo feliz, cara, sabe? Tem o mesmo espírito. Não vejo ninguém reclamando, dizendo, eu tô cansado, eu não... Não, eu falo, galera, hoje nós vamos cantar 2 horas, bora. Vamos cantar 1 hora, não tem, sabe? Então, eu agradeço a Deus por essa galera que tá comigo, viu? É tudo gente boa, ruim é parteira. Não matou eles no parto. Então, gente, finalizamos aqui, então, e terminamos esse episódio, e até mais. Valeu.